Ao longo da nossa vida, temos a possibilidade de vivermos experiências boas e ruins, e com isso podemos viver a sensação de arrependimento, de circunstâncias que vivemos e deixamos de viver. Olhar para trás e reconhecer algo que você faria diferente é muito comum. No entanto, se ficarmos atentos ao que nos acontece diariamente, podemos alterar o curso da nossa vida, tornando-a mais positiva e com propósitos. Tenha em mente que você é um ser humano de existência única e tem muito a contribuir consigo mesmo e com os outros. Quando conseguimos alcançar esse entendimento, a nossa vida fica muito mais equilibrada e tranquila. Para sua reflexão e aprendizado, confira agora os 15 arrependimentos que você não deveria ter nos próximos anos. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Esperando a hora certa. Não há um momento certo para você fazer o que é necessário ser feito. Seja seu projeto pessoal, passar tempo com sua família, fazer uma viagem dos sonhos, escrever um livro, mudar um hábito ruim ou começar um hábito bom. As desculpas são inúmeras. Estou muito cansado, eu não tenho tempo, eu não sou capaz, outra pessoa vai fazer, é tarde demais, agora não é o momento certo, eu não sou talentoso, não estou pronto, estou com muito medo, ninguém vai me ajudar. E se eu falhar? Eu não me sinto motivado. Vou começar quando eu tiver mais experiência, mais conhecimento, mais dinheiro, mais tempo e recursos. É fácil vir com desculpas e justificar o motivo de não começar. Quanto mais tempo você encher a sua cabeça com racionalizações e desculpas falsas, menos tempo você terá para se movimentar. É um ciclo vicioso. Você pode superar as desculpas e iniciar um processo de confiança em si mesmo. Você não precisa começar um grande projeto. Inicie algo menor com que você se conecte verdadeiramente. Aproveite as enormes oportunidades que a era da informação apresenta e inicie seus projetos. Temos excelentes conteúdos disponíveis sobre diversos assuntos. Se prepare melhor para o mercado de trabalho, inicie o seu trabalho freelancer e cuide com carinho da sua vida pessoal. Uma vez que você aceitar que não existe o momento certo e que temos uma capacidade enorme de realização, suas ações serão muito mais significativas e suas chances de sucesso serão concretas. Número 2. Não ajudar os outros. Atualmente as pessoas pensam muito em si. Atender às suas próprias necessidades, anseios e desejos tornou-se a prioridade de quem vive em um mundo individualista. Isso não significa que seja errado pensarmos nas nossas necessidades e naquilo que precisamos fazer para nos sentirmos realizados. No entanto, é importante ressaltar que é perfeitamente possível conciliar as duas coisas, ou seja, pensar em si mesmo e pensar também no outro. Ser altruísta, a fim de contribuir para um mundo melhor, muito mais igualitário e que pense no bem-estar físico, psíquico e emocional de todos. Existem diversas atitudes simples no seu dia a dia que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas e também na sua. Estudos científicos mostram que ajudar os outros impulsiona a felicidade, aumenta os níveis de satisfação, proporciona senso de sentido, aumenta a nossa sensação de competência, melhora nosso humor e reduz o estresse. Se você ainda não sabe o que fazer para ajudar o próximo, sugerimos algumas atitudes simples, mas com grandes resultados. Doe livros, alimentos, cabelos, roupas e móveis. Faça doação para projetos sociais. Leia para uma criança. Ensine gratuitamente o que sabe. Participe de projetos na sua comunidade. Resgate animais de rua. Seja gentil com as pessoas que encontrar no seu dia. Dê uma carona. Ofereça ajuda a alguém no mercado, transporte público. Faça visitas a asilos, creches, orfanatos e hospitais. Tenha mais empatia. Ofereça apoio emocional a outra pessoa. Divulgue ações e campanhas que visam ajudar o próximo. E por último, se torne um voluntário. Como você pode ver, são totalmente acessíveis a qualquer pessoa. Infelizmente, muitos ainda acreditam que a ajuda precisa ser um ato grandioso que resulte em grandes feitos, o que necessariamente envolve doações em dinheiro. O trabalho voluntário também aumenta o seu círculo de amizades e muda sua visão do mundo e das pessoas ao seu redor. Número 3.
Recusar-se a correr riscos. Quando você corre riscos em sua vida, aumenta sua confiança, constrói novas habilidades e tira mais proveito da vida. Correr riscos não significa fazer algo perigoso. Arriscar na vida pode ser algo tão simples quanto falar durante as reuniões, pedir uma promoção ou ser autêntico com seus familiares e amigos, emitindo opiniões verdadeiras e construtivas. Uma boa estratégia é aprender novas habilidades, pois te tirará da zona de conforto, te ajudando a superar o medo. A zona de conforto é a maior ameaça para o seu sucesso pessoal e profissional. Por exemplo, quando você tem medo de algo que o impede, como falar em público ou falar em um vídeo, esse é um medo irracional que você pode superar. Comece pequeno, faça alguns vídeos com imagens e uma narração primeiro. Ofereça-se para fazer apresentações em uma próxima oportunidade para ajudá-la a se acostumar com o que é novo para você. Aproveitar a oportunidade de falar por 10 minutos para um grupo de pessoas, mesmo com medo, vai quebrar essa barreira e cada passo aumentará sua confiança. Quando você faz mais, tem mais oportunidades de obter sucesso. Ao descobrir os benefícios de assumir riscos, você simplesmente abre mais portas, obtém mais sucesso e fica mais corajoso. Afinal, a experiência, mais do que qualquer outra coisa, é o que ajuda a superar o medo. Número 4. Desistir de grandes coisas. A vida é movida por metas e objetivos. Eles são o caminho para a concretização dos sonhos e projetos que dão sentido à nossa jornada existencial. Na nossa jornada, encontramos uma série de adversidades e obstáculos que nos convidam a desistir e duvidar que verdadeiramente temos o potencial para gerar mudanças em nossa realidade. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Às vezes, não conseguimos alcançar nossas metas, sonhos e objetivos, conforme planejamos, mas é exatamente isso que prepara pessoas comuns para destinos extraordinários. Assuma todo o seu potencial e tome as atitudes necessárias para colocar os seus projetos em prática. Mantenha a fé e o otimismo, pois as coisas sempre podem melhorar. Número 5. Não agir conforme os seus sonhos. Qual o seu maior sonho? Fazer uma grande viagem, encontrar o amor da sua vida e formar uma família, montar o seu próprio negócio, falar outras línguas, ser um grande líder, ter independência financeira, fazer uma faculdade em outro país, mudar de cidade ou largar tudo e viver viajando com uma mochila nas costas. O que falta para realizar seus sonhos? Saiba que apenas você é capaz de fazer com que ele se torne realidade. Se ainda não foi possível fazer com que o seu maior sonho se torne realidade, reflita um pouco e pense em tudo que está impedindo de realizar seu desejo. Se permita fazer o que você tem vontade e, com o tempo, verá que realizar o seu sonho está muito mais fácil que antes. Se junte a pessoas que gostam de fazer o mesmo que você. Esteja ao lado de pessoas que torçam para o seu crescimento pessoal e profissional. Trabalhe o seu pensamento positivo, aprenda a relevar coisas fúteis e se importe apenas com o que realmente faz sentido. Se permita ser feliz. Número 6. Não ter tempo para descansar. A preocupação constante e excessiva aliada à ausência de descanso pode ser prejudicial para a saúde física e emocional. Exemplos disso são a diminuição da memória, dificuldade de absorção de novas informações, aumento do cortisol, irritabilidade, ansiedade e estresse, perda de foco, insônia, dores de cabeça ou coluna, entre outros. Faça pausas no seu dia a dia para fazer atividades físicas, se dedicar a um hobby, curtir e aproveitar momentos com sua família, seu pet e seus amigos. Pesquisas mostram que mesmo quando relaxamos, o cérebro não diminui a velocidade nem para de funcionar. O tempo de descanso e relaxamento, na verdade, restaura a atenção e a motivação, estimula a produtividade e a criatividade e é essencial para atingirmos nossos mais altos níveis de desempenho. Número 7. Se preocupar com tudo. Um pouco de preocupação é até saudável na medida em que nos tornamos atentos para nossas responsabilidades, mas preocupações excessivas levam à ansiedade, baixa imunidade, estresse e, no final das contas, à infelicidade.
A pessoa excessivamente preocupada é tomada por previsões negativas, que dentro de um raciocínio lógico podem ser possíveis, mas cujas possibilidades dentro de uma realidade são improváveis. Encontre alternativas para controlar essas preocupações com meditação, que ajuda a organizar nossos pensamentos de forma a direcioná-los para aspectos positivos de nossa vida. Número 8. Não fazer planos. Em um mundo em constante transformação, pensar em um projeto de vida pode parecer cada vez mais difícil, já que nem sempre a nossa trajetória caminha de acordo com o roteiro proposto. O projeto de vida funciona como uma bússola que indica a direção correta a seguir. É algo individual e serve para otimizar as nossas ações, gerir o nosso tempo e favorecer nossa visão analítica dos acontecimentos. Pessoas que fazem planos se tornam naturalmente mais motivadas e esperançosas com resultados. Número 9. Não aprender com seus erros. O erro é uma característica tipicamente humana e pode ser até considerado natural, afinal, não somos perfeitos e não sabemos de tudo. A insistência em errar, no entanto, não pode ser um comportamento comum entre nós. Por mais que passemos a vida tentando cometer o menor número de falhas possíveis, elas irão surgir durante a nossa jornada. O mais importante é ter consciência, saber levantar depois de uma queda e manter o foco de que um erro pode ser um dos melhores caminhos para o crescimento pessoal e profissional. O primeiro passo para aprender com os erros é tirar a imagem negativa que nos é imposta desde o começo da vida, onde errar é ruim. Claro que existem penalizações e consequências, mas tornar essa experiência como algo depreciativo impede que avancemos. Portanto, aprenda com o erro, supere-o e avance. Número 10. Trabalhar demais. O trabalho em excesso é um problema cada vez mais recorrente em nossa sociedade. A população está, com o passar do tempo, dedicando-se a jornadas mais longas e exaustivas e, consequentemente, destinando uma parcela insuficiente do seu tempo ao descanso e lazer. A longo prazo, esse tipo de rotina traz efeitos negativos para a saúde física e mental dos indivíduos que exageram na quantidade de horas passadas trabalhando. Por isso, entender as consequências desse excesso é fundamental para sabermos exatamente por que e quando parar. Reflita e tome atitude de mudança. Trabalhe otimizando bem o seu tempo. Busque estar em equilíbrio consigo mesmo para que não tenha esse arrependimento no futuro. Número 11. Não passar tempo suficiente com as pessoas certas. Em algum momento, você só vai querer estar perto das poucas pessoas que ama e que te fazem sorrir. Portanto, dedique-se mais tempo com aqueles que fazem você se sentir bem e menos tempo com aqueles que te jogam para baixo. Número 12. Não expressar o seu amor abertamente e honestamente com aqueles que você ama. Nem sempre é fácil o caminho de como demonstrar amor por outra pessoa, pelo menos do jeito que ela ou você sente que seria a melhor forma. É importante entender que muito da dificuldade que sentimos em expressar sentimentos vem de crenças e expectativas que nós mesmos criamos e nem sempre refletem a realidade. Às vezes desejamos nos mostrar para o outro como uma pessoa forte ou esconder nossas emoções. Com isso, acabamos perdendo oportunidades valiosas de sermos espontâneos e, ao mesmo tempo, damos uma ideia errada às pessoas à nossa volta. Siga o caminho mais simples e diga às pessoas o que você precisa dizer a elas. Não se afaste de conversas importantes porque se sente constrangido ou desconfortável. Todos nós ficamos seduzidos e acolhidos com uma conversa sincera, aliadas com carinho e bom humor. Número 13. Basear uma parte significativa de sua autoestima na opinião de outras pessoas. Você se importa em excesso com a opinião dos outros? O que impede as pessoas de fazer o que desejam, como sair de um emprego sem expectativas ou terminar um namoro ruim após anos de convivência? Embora essas situações sejam muito diferentes, elas são motivadas pelos mesmos fatores: insegurança e necessidade de receber aprovação. Uma pessoa insegura não confia no próprio julgamento, embora tenha opiniões formadas sobre o mundo em que habita e as pessoas com quem convive. Assim, ela precisa receber uma confirmação de familiares, amigos e cônjuge sobre os mais diversos aspectos da sua vida, como roupas, atitudes e resolução de conflitos.
Há uma preocupação excessiva com a opinião dos outros, bem como na crença de que é preciso mudar para se moldar aos padrões definidos por outras pessoas. Ambas essas crenças geram insatisfação, estresse e ansiedade. Portanto, cuide da sua autoestima. Mais do que estar satisfeito com a imagem física, a autoestima tem relação com entender a si próprio, conhecer os seus pontos fortes e ser seguro de si, sendo fundamental em todos os aspectos de sua vida. Número 14. Estar ocupado demais impressionando os outros e esquecendo o que é importante para você. Daqui a 10 anos, não importa qual sapato você usou hoje, como era seu cabelo ou que tipo de roupa usou. O que importará é como você viveu, como amou e o que aprendeu ao longo do caminho. Infelizmente, vivemos numa sociedade dominada pela aparência, onde as pessoas querem ser valorizadas por aquilo que têm e não por aquilo que são. Quanto mais têm, mais chamam a atenção e mais aparentam ser pessoas bem-sucedidas. Não seja mais uma pessoa a figurar de modo passivo nesse círculo vicioso de futilidade. Então, esqueça de impressionar as pessoas por causa disso. Se quer impressionar alguém, impressione a si mesmo, progredindo em algo que você se orgulhe sinceramente. Sem dúvida, a liberdade começa quando paramos de tentar impressionar os outros e vivemos uma vida autêntica. Número 15. Não cuidar da minha saúde quando tive a chance. A maioria das pessoas não pensa em sua saúde, até que surge algum problema. E nesse momento, prometemos a nós mesmos que assim que ficarmos bem, vamos fazer um check-up, fazer mais atividades físicas, cuidar da alimentação, dormir bem, evitar estresse e tudo mais. Fique atento, pois pequenos hábitos todos os dias fazem uma grande diferença na nossa qualidade de vida. Gostou do nosso vídeo? Estamos começando o nosso canal e queremos trazer muito mais conteúdos desse tipo para vocês. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Compartilhe nosso vídeo com uma pessoa que você gosta. Esses foram os 15 arrependimentos que você não deveria ter nos próximos anos. Se você se lembrou de outros possíveis arrependimentos, deixe nos comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.